Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos já estão em pé, vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 30, o versículo 22 e o 23. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. E ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Amém? Podeis assentar, Deus abençoe. É um prazer muito grande estar aqui, de volta a esta igreja, né? Essa igreja tão especial, esse povo tão especial, né? Aqui tem muitas pessoas que eu já conheço há muitos anos, pessoas que eu amo, e é muito bom voltar aqui. Eu trago o meu abraço, o abraço do meu esposo, viu, pastor Paulo, para o senhor, pastor Luzmar. É bom rever o pastor Paulo, a pastora Marta. Eu nunca tinha ouvido ela falar, ela fala muito bem. Uma vozinha tão gostosa, né, irmãos? Uma voz que vai entrando assim dentro da gente. Deus abençoe, viu, pastora Marta? Eu agradeço por este convite que me foi feito pela irmã Elizabeth, as suas companheiras. Deus abençoe. E eu quero dizer para os irmãos, para a igreja, que desde quando eu recebi esse convite, o Senhor começou a tratar comigo. O Senhor começou a falar comigo. E eu quero dizer que nesses dias, alguns vexames eu estou passando. Então, o que eu vou estar ministrando aqui nesta noite é algo que eu estou passando. Interessante, né, irmãos? Às vezes a gente entra numa batalha, às vezes para ajudar alguém, às vezes para fazer a obra do Senhor, e de repente, o inimigo ele se levanta, né? Se levanta e ele vem querendo nos atacar, querendo trazer tantos problemas, mas o importante de tudo é que nós temos um Deus, não é verdade? E Ele se lembra de nós, amém? E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falava ao meu coração, lembrou-se Deus da Conceição, lembrou-se Deus da Maria. Irmãos, enquanto eu orava, enquanto eu me preparava, o Senhor falava ao meu coração, que Ele está lembrando nesta noite de muitas pessoas que estão aqui neste santuário. Pessoas que estão passando por vexame, pessoas que estão passando por humilhação. Aleluia. Nós conhecemos a história de Raquel. Raquel, uma jovem tão linda, talvez parecida com você, né? Uma jovem tão linda, tão cheia de sonhos. Eu meditando na história de Raquel, irmãos, eu fiquei pensando, cheia de sonho. Ela vai tirar água para suas ovelhas e, de repente, ela se depara com o homem da vida dela. O primeiro olhar, né? Aquele momento tão sublime, aquele momento tão lindo. Tudo perfeito, né? Tinha tudo para ser lindo, maravilhoso, perfeito. Não é verdade, irmãos? É assim que acontece com a gente quando nós somos jovens, né? De repente, nós estamos diante de situações, tudo lindo, tudo perfeito. Eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. E de repente nós começamos a deparar com situações que nos afligem, situações que nos machucam, não é verdade? E isso aconteceu com Raquel. Ali, Jacó chega para seu pai e fala para ele, que ela pede a mão dela e fala para ele que ele iria trabalhar 7 anos por dote dela, para casar com ela. Imagine Raquel, toda feliz. O homem da minha vida, né? O homem da minha vida, vou ser feliz, espera ansiosamente pelos 7 anos, sendo tudo preparado. Chega a noite do casamento, não é ela, mas a sua irmã foi para o lugar dela. E ali, Jacó trabalha mais 7 anos. E eu fico imaginando, irmãos, que depois de uma semana, Raquel foi ser a esposa de Jacó.
E ali começou a tortura, ali começou o sofrimento, né? O sonho de uma jovem, um sonho tão lindo, de repente ela já não era a primeira esposa de Jacó, porque naquela época, ser a primeira esposa era a honra. Ser a primeira esposa era o que era importante naquela época. E ela já não é a primeira esposa, mas sim a segunda. E ali começa a viver uma batalha. Por ela ser muito amada por Jacó, o seu marido, Deus faz com que ela não tenha filhos. E faz com que sua irmã tenha filhos. Agora imagine, naquela época, era importante as mulheres terem filhos. E ali, Raquel começa a ver a sua irmã prosperando diante dela. Né? Nasce o seu primeiro filho, Rúben. Aí passa mais algum tempo, nasce o segundo, Simeão. Aí passa mais algum tempo, nasce Levi, né? E depois Judá. E quando nascem esses 4 filhos, talvez Raquel sofrendo, aquela situação tão difícil, aquela situação tão dolorosa, se sentindo humilhada, se sentindo incompetente, talvez tantos traumas veio para a vida dela, né? Tantos complexos de inferioridade. Uma jovem tão linda que tinha tudo para ser perfeito, de repente a vida muda tudo, o curso. E ali começa um grande sofrimento. E depois que nascem os 4 filhos de Lia, ela reage. A história nos conta, o texto nos conta, que ela sente ciúme de sua irmã. Talvez até nascer os 4 filhos de Lia, talvez Raquel chorava por dentro. Raquel ficava ali triste, angustiada por dentro, mas chegou o momento que ela reagiu. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Né? A história, o texto nos fala que ela sentiu ciúmes da sua irmã, ela sentiu inveja, porque a sua irmã tinha o que ela não tinha. E o que a irmã dela tinha era só Deus que podia dar para ela. E ela não tinha. E ali ela reage. E ela sente ciúme da sua irmã, sente inveja, e ela briga com Jacó. E ela começa a brigar com Jacó, e ela fala para Jacó, olha, você me dá filho, senão eu vou morrer. E ali Jacó fala para ela, porventura eu estou no lugar de Deus, que fechou a sua madre. E quantas vezes acontece isso conosco, irmãos? Quantas vezes nós sentimos tão incompetentes, estamos cheios de traumas, cheios de complexos. E a gente vê as pessoas prosperando na nossa caminhada. Às vezes as pessoas prosperando, as pessoas adquirindo bens, as pessoas formando família, os filhos sendo abençoados, fazendo faculdade. E de repente nós estamos ali, naquela terra seca. De repente nós estamos ali naquele deserto. Acontece tudo com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Mas conosco não acontece. Estamos ali no deserto. E eu quero dizer para você que você pode reagir. Isso é normal, isso é do ser humano. E Raquel reagiu naquele momento. Só que Jacó responde para ela, porventura eu estou no lugar de Deus. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos nesse deserto, que as coisas não acontecem na nossa vida, que a prosperidade não chega na nossa casa, que a mudança não chega, e muitas vezes é necessário reagirmos para ouvir alguém falar, olha, esta causa é só Jesus de Nazaré que pode fazer. Esta causa, é só o Deus de Israel que pode mudar. E isto, irmãos, é um ótimo sinal.
Sabe por quê? Porque nós não estamos acomodando. Nós não estamos aceitando esta situação na nossa vida, na nossa caminhada. Nós não estamos aceitando esta infertilidade na nossa vida. E precisamos sim reagir. Eu estou mal, todo mundo está prosperando e eu. E você vai ouvir alguém falar para você, talvez como o Senhor está falando com você nesta noite. Esta causa só Jesus pode mudar. Neste deserto, só o Senhor pode preparar uma mesa para você. E ali, irmãos, ela ouve Jacó falar isso para ela. E continua a caminhada dela. Ela pega uma das suas servas, pede para Jacó deitar com ela ali, nasce filhos, mas não era a mesma coisa. Ela quer fazer alguma coisa, ela está reagindo. Ela quer aquela bênção. Aleluia. E ali, irmãos, eu acho tão interessante que de passado um tempo, o filho de Lia, ele sai na época que tinha uma fruta. Eu achei tão interessante, porque muitas vezes eu tinha lido esse texto e eu não entendia muito bem. E o seu filho Rúben, filho de Lia, sai, e era no mês de maio, e ele sai e ele traz umas frutas para sua mãe. E essas frutas chama mandrágoras. E ele traz aquelas frutas para sua mãe. E quando Raquel vê aquelas frutas, eram umas frutas parecidas a maçãs, vermelhinhas. E essas frutas, elas só amadureciam no mês de maio. E essas frutas, elas eram umas frutas que entravam na infertilidade da mulher. Era a cultura deles, era algo que eles usavam quando a mulher era estéril. Eles usavam essas frutas para ver se a mulher conseguia ficar fértil. Era algo da cultura, algo dos deuses deles. E ali Rubens chega com aquelas frutas. Talvez Rubens, ele deveria ter uns 12 anos, por aí. E ele chega e Raquel vê aquelas frutas. E ela fala assim, olha, eu quero as frutas que o seu filho Rubem colheu. E ali Lia fala para ela, olha, você já tem o meu marido, você ainda quer as frutas que o meu filho trouxe? E ali elas duas fizeram um acordo. Você me dá as frutas e você fica com meu marido nessa noite. E assim elas fizeram. Só que aconteceu ao contrário. Raquel comeu as frutas e Raquel não engravidou. E Lia, que já tinha passado algum tempo sem engravidar, que ela parou nos 4 filhos, já tinha parado algum tempo de engravidar, não comeu a fruta. E ficou com Jacó e engravidou. E teve mais 3 filhos. E eu fico imaginando, irmãos, essa história mexe muito comigo. Eu fico imaginando que Raquel, ela queria dar um jeito. Ela queria procurar alguma coisa para mudar a história dela. Para mudar o vexame dela. E eu vejo que Deus ficou permitiu, para mostrar para ela que era Ele que fazia. E ali ela come aquelas frutas, não resolve nada. A gente vê assim, muitas mulheres hoje, quando quer ter filhos, né? Elas fazem tantas coisas. Eu conheci uma amiga minha, ela ficou até hospedada na minha casa. Ela veio embora de uma cidade para lá de Manaus. E ela, muitos anos, ela casada, tem muita vontade de ter filhos. E ela veio para fazer uma inseminação aqui em Goiânia, porque aqui é um lugar muito bom para fazer. E o marido dela militar, e ele conseguiu um dinheiro, ela falou assim, eu quero esse dinheiro para mim ir para Goiânia fazer uma inseminação, para me engravidar. E ela veio. E eu nem conhecia ela, uma amiga minha falou assim, olha, Conceição, você pode hospedar ela, que ela vai gastar muito dinheiro? Posso. E ela ficou na nossa casa quase 2 meses. E eu acompanhando aquele processo, toma injeção daqui, irmãs, é um sofrimento tão grande, vocês não têm ideia, o sofrimento. E eu vendo ela, eu lembrava de Raquel, comendo aquelas mandrágoras, né?
imaginando que ia resolver alguma coisa. E ali ela fez todo aquele processo, gastou uns 40 mil reais, irmãos. E o negócio não deu certo. A ponto dela chegar, não, eu não vou mexer mais com isso, eu vou esperar o que Deus vai fazer. Então, isso tudo aconteceu com Raquel, mas isso tudo, irmãos, faz parte do ser humano. A maneira que nós nos reagimos nas situações que nós passamos. E aí, eu meditando nessa história, eu achei uma coisa linda, linda. Como o nosso Deus é maravilhoso, como a pastora Marta falou nesta noite. Como Ele é lindo e maravilhoso. Mesmo ele vendo Raquel querendo dar um jeitinho, comendo aquelas mandrágoras, pensando que aquelas mandrágoras iam entrar na infertilidade dela, ia fazer com que ela fosse uma mulher, né, que pudesse ter filhos. Mesmo Deus vendo toda aquela situação, Deus fica olhando para ela. E eu tenho certeza que o Senhor, ei Raquel, você nem imagina o que eu estou preparando para você no meu tempo. Aleluia. E aí, irmãos, a história continua. E Lia teve os 7 filhos, as servas de Lia teve os filhos, as servas de Raquel teve os filhos, e Raquel nada. Só que no capítulo 30, aliás, no capítulo 31, no 30, versículo 22, depois que Lia tinha tido a última filha, que chamou o nome dela de Diná, aí a história nos conta, lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus de Raquel e a fez, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e ela disse: Deus me tirou do meu vexame. Aleluia. Nesta noite talvez você esteja pensando: essa palavra não é para mim. Eu não estou querendo ter filho. As mulheres de hoje nem querem ter filho mais, né, pastor? Eu nem quero ter filho. Filho dá tanto gasto, dá tanto problema. Eu nem quero. Essa palavra não é para mim. Mas eu quero dizer para você que essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Porque existe, irmãos, situações que nós deparamos na nossa caminhada, que vai nos machucando, e que vai passando o tempo, vai passando os anos, e não acontece. Como a história de Raquel, a gente vê as pessoas do nosso lado direito prosperando, a gente vê a pessoa do lado esquerdo prosperando, a gente vê a pessoa de trás prosperando, todos prosperando. E de repente na nossa vida não acontece nada. Nós queremos, a gente procura dar um jeitinho. Eu vou fazer isso, que talvez vai mudar a minha história. Talvez eu vou fazer aquilo, vai mudar a minha história. Mas nessa noite eu vim dizer algo para você da parte de Deus. E através desta palavra eu vim dizer algo para você. Que muitas vezes, irmãos, o Senhor faz conosco como Ele fez com Raquel. Ele permite um tempo na nossa vida. Ele permite um tempo e Ele fala assim: esse tempo é para mim trabalhar na sua vida, Conceição. Esse tempo, você vai ficar no deserto. E a gente começa a ver as pessoas acontecendo, tantas coisas lindas. Eu estou passando por isso, irmãos. Esses dias mesmo eu estava na minha casa. Estou passando por vexame em relação a 2 filhos que ainda não estão na presença do Senhor. E o mais velho, assim, tem trazido algumas preocupações ao meu coração. E um dia eu estava ali na sede, no culto, e eu fiquei como Raquel. Irmãos, é por isso que eu estou falando isso aqui nessa noite, porque eu passo por isso. E eu tenho uma amiga minha que ela passou por uma história parecida com a minha. A história dela é muito parecida com a minha. A gente é muito amiga. E ela tem
uma filha como eu tenho e 2 filhos como eu tenho. Só que os filhos dela são da idade dos meus e a filha também. A história é muito parecida. E os filhos dela são pastores, todos ministrando na igreja, abençoado. A filha também. E eu lá na sede, foi um dia que ela foi ali com os filhos dela, e eu olhando para aquilo, eu senti como Raquel. Falei, Senhor, ela tem os filhos dela na tua presença, são pastores, são obreiros. E os meus, eu tenho sofrido tanto, pedido tanto para o Senhor. E ali eu falei para o Senhor, me tira deste vexame. Ali eu senti a dor de Raquel. E o Senhor falou para mim, filho, o teu tempo está chegando. E nesta noite eu vim dizer para você que está chegando o momento que o Senhor vai se lembrar de você e Ele vai te tirar deste vexame, desta humilhação. Talvez não seja em relação aos filhos, talvez seja em relação ao casamento, talvez seja em relação à dívida, irmãos. Quantos vexames nós passamos por causa de dívida? Às vezes os nossos vizinhos, às vezes as pessoas que são crentes, que moram ao nosso lado, vê os cobradores chegando na nossa casa, a gente passando humilhação, passando vexame. Mas nesta noite o Senhor fala para você, olha, está chegando a hora de eu te tirar deste vexame, desta humilhação. Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história. Lembrou-se Deus de Raquel. E o Senhor diz nesta noite, para pessoas que estão aqui, lembrou-se Deus de você. Quem sabe você já fez de tudo. Quem sabe você já passou por todas as humilhações que Raquel passou. Pelas dores que ela passou. Irmãos, a coisa mais dura é você ver pessoas prosperando do seu lado, diante de você. Não é que a gente sente inveja, não. É porque nós servimos um Deus. Ele não faz acepção de pessoa, não é, pastor? Ele não faz acepção de pessoa. E, de repente, a gente vê pessoas sendo abençoadas e a gente não. Não é? Não dói? Dói, irmãos. Mas o que é mais lindo de tudo isto, acima desta dor, o Senhor traz uma notícia linda para você nesta noite. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Eu vou tirar você desse vexame. Eu vou tirar você dessa humilhação. Você vai entrar na igreja de cabeça erguida. Você vai poder entrar na sua casa de cabeça erguida como um homem provedor. Você vai poder entrar dentro da sua casa de cabeça erguida como uma mulher honrada pelo seu esposo e pelos seus filhos. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o vexame que você está passando, a humilhação. Mas nesta noite o Senhor fala para você. Eu estou me levantando ao seu favor. Eu vou te tirar deste vexame. Eu vou te tirar desta humilhação. E o que eu acho lindo, irmãos, já estou terminando. O que eu acho lindo, maravilhoso, é que o Senhor, Ele permite a gente passar pelos caminhos, passar pelas situações. E Ele permite também as pessoas ficar sabendo do nosso vexame. Ele permite as pessoas ficar sabendo dos nossos vexames, das nossas humilhações, das nossas dores. Quantas vezes já aconteceu coisas comigo que eu falava assim, olha, eu procurava alguém para conversar e eu falava assim, por favor, não comenta com ninguém. Irmãos, às vezes a pessoa nem comentava, mas de repente estava todo mundo sabendo.
E eu, meu Deus, como eu posso esconder desse vexame? Como eu posso esconder dessa humilhação? Você sabe por que o Senhor permite as pessoas ficar sabendo? É porque o mesmo Deus que permite vexames na nossa vida para o nosso crescimento, humilhação, para mudança de vida, é o mesmo Deus que prepara banquete. É o mesmo Deus que assina vitórias. E é o mesmo Deus que faz com que todos fiquem sabendo da nossa vitória. Ele faz com que todos fiquem sabendo. Não precisa nem você falar. Não precisa nem você testemunhar. Todos ficam sabendo. Olha, você lembra aquela irmã que tinha muitas dívidas? Você lembra daquela irmã que não tinha nenhuma casa para morar? Você lembra dela? Pois é, hoje ela tem uma casa, hoje ela é casada, hoje ela tem família, hoje ela é uma mulher de nome. O Senhor vai usando as pessoas para falar o que Ele fez ao nosso favor. E o Senhor me faz saber nesta noite, irmãos, que aqueles que têm levado os teus vexames, as tuas humilhações, que têm falado para muitos, são os mesmos que Deus vai usar para contar as tuas vitórias. São as mesmas pessoas que vão sair falando. Olha, você sabe o que Deus fez na vida dela? Irmãos, como Deus fez isso na minha vida. Eu vim embora de Cuiabá para cá, era só o caco. Era só o caco. Ninguém queria eu nem por perto. E o Senhor me traz para Goiânia e fala assim, vou mudar a tua história, vou mudar a tua vida. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? Que o Senhor falou assim para mim no começo. Eu não quero que você vá lá, volta atrás, fica aqui. E eu fiquei aqui em Goiânia. Saudade da minha família, saudade de tudo. Fiquei 3 anos aqui sem poder voltar lá, porque o Senhor falava para mim que não era para mim ir. Sabe o que Ele fez? Ele trazia pessoas de lá. As pessoas me ligavam, Conceição, eu posso ir para aí, ficar hospedada na sua casa? E vinha para minha casa, para ver o que Deus estava fazendo na minha vida. E aí, quando eu voltei lá no Mato Grosso, irmão, todo mundo já sabia o que Deus tinha feito na minha vida. Não precisou eu falar nada. Voltei com uma mulher honrada, uma mulher valorizada. Por quê? Foi a Conceição que fez? Não. É porque venceu o meu tempo da humilhação. Venceu o meu tempo do vexame. E quando vence, irmãos, não tem capeta que impede. Não tem demônio que impede a tua vitória. E o Senhor diz para você nesta noite, o teu vexame está vencendo hoje. Você crê que o teu vexame está vencendo hoje? Você crê que a tua humilhação está vencendo hoje? E que amanhã você vai ter uma nova história? E muitos que falaram até hoje de você, amanhã eles vão ter que falar diferente. Eles vão começar a falar diferente. Porque hoje, o Deus de Israel está dando uma ordem ao seu favor. O Deus de Israel está assinando a sua vitória nesta noite. Eu quero dizer para uma irmã que está aqui, você, querida, que estava com a mão nos olhos, não sei seu nome, mas eu te conheço. O Senhor disse para você nesta noite, estou colocando ponto final no teu vexame hoje. Na tua humilhação, na tua dor, Jeová está curando o teu íntimo. Ele está entrando no teu coração, está curando todo o complexo de inferioridade, todo o trauma, e hoje Ele te dá um novo nome, nome de mulher honrada, mulher respeitada, amada e honrada
o teu Deus. Erabalavastuidecova. Receba nesta noite, irmãos, o decreto para a sua vitória. Você tem que crer, segurar, acreditar, porque Jeová está aqui nesta noite, e Ele assina a nossa vitória. Eu tenho certeza, irmãos, que enquanto eu estou aqui, o Senhor está assinando algo ao meu favor. Amém? Receba a tua vitória nesta noite. Você tem um nome. Você não é qualquer um, não. Você não é qualquer uma, não. Pode até ter tido um tempo que o seu nome foi um mal pagador. Que o seu nome foi qualquer mulher, que você foi qualquer uma, que você foi qualquer um, mas hoje o Senhor está mudando o seu nome. A partir de hoje você vai ter um novo nome, de homem honrado, homem provedor, homem de Deus, mulher honrada. Não aceita aquilo que o inimigo tem falado contra você. A partir de hoje, receba essa palavra e fala para você mesma: eu tenho um nome que o Senhor me deu. Eu não sou qualquer uma, não. O meu Senhor tirou o vexame da minha vida. O Senhor tirou a humilhação da minha vida. Irmão, e você vai sentir uma nova pessoa. Você vai começar a sentir o seu valor. Irmãos, eu já tive complexo de inferioridade. Eu já tive trauma dentro de mim. Eu já tive tanta coisa dentro de mim. E a coisa mais gostosa é quando o Senhor limpa de dentro para fora. E você sente o seu valor. Aquele valor que Jeová coloca dentro de você. Não é o valor que o homem te dá, mas é o valor que Jesus Cristo nos dá. E a gente sente o valor e a gente sabe que a gente não é qualquer pessoa. A gente sabe, a gente sabe que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E nós podemos andar na rua, podemos entrar na nossa casa com uma convicção que nós não somos qualquer um. Mas nós temos um novo nome, irmãos. Valoriza nessa noite o vexame que o Senhor está tirando da tua vida, a humilhação que Ele está tirando da sua vida, de dentro da sua casa, do meio da sua família. Volta para a sua casa nesta noite como um vencedor, como uma vencedora, porque nesta noite o Senhor lembrou desta igreja. E Ele entra na área que você está precisando, na área que está doendo dentro de você. Eu quero pedir para a igreja se colocar de pé neste momento. Nesta noite, coloque a mão no seu coração. Receba um novo nome para a sua vida. Receba nesta noite honras do Senhor. Receba nesta noite banquetes do Senhor. Toma posse nesta noite. Da sua vitória. Até aqui você sofreu. Até aqui você passou por vexame, por humilhação. Mas hoje o Senhor te chama pelo nome e fala para você: ei, você tem um novo nome. Pai, aqui está esta igreja, aqui está este povo. Pai, o Senhor lembrou desta igreja nesta noite. O Senhor entra na necessidade de cada um. O Senhor entra, Pai, na humilhação. O Senhor entra no vexame.
Quantos vexames, Senhor, vexame na área financeira, vexame na área sentimental, vexame na área familiar, na área ministerial, mas nesta noite, o Senhor está dando ordem, o Senhor está dando ordem em favor desta igreja, em favor deste ministério, em favor de cada um que aqui está. Pai, eu te peço nesta noite, que nós possamos, Senhor, segurar esta palavra e crer, Pai, que a nossa vitória já chegou, em nome do teu Filho amado. Aleluia. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados. Deus abençoe. Volte para a sua casa com a sua vitória. Volte para a sua casa convicto que Deus entrou no seu vexame nessa noite. Volte para casa feliz que o Senhor mudou a tua humilhação nessa noite. Volte para a tua casa, sabendo que a partir de hoje, você vai ser um homem, aonde colocar as tuas mãos vai ser abençoado, aonde você colocar as tuas mãos vai ser próspero. Volte para a sua casa hoje, convicto que Jeová assinou a sua vitória. Amém? Uma semana abençoada para todos vocês, e que o Senhor continue abençoando. Aleluia. 1, 2, 3, 1. Teleportado poderoso Deus, e contra ele o inimigo não tem. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na